Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Wizinho Esporte Clube. E hoje essa mesa tá recheada, viu? Não estamos recebendo apenas um, dois, mas sim 3 convidados. Então estamos com uma grande responsabilidade. Estamos tendo ao meu lado Jander Cavalcante, ele que é presidente do Grêmio Atlético Sampaio, professor Madison Lima, que é professor da categoria de base, e também o professor Jailton Tibério. Sejam muito bem-vindos. Bem, de antemão, já agradecer esse convite especial, viu, do Wizen aqui. Fica muito feliz, né, de poder tá falando um pouco do nosso trabalho, um pouco das nossas resenhas aqui do esporte, do gás. É um prazer enorme tá nesse podcast. E vamos lá, né? Vai ter muita conversa boa e polêmica aqui. Eu já gostei, vamos render bastante hoje. Da minha parte também agradecer o convite, né? Espero ter momentos aqui de descontração, contar algumas histórias aí e rir um pouco. Tem bastante coisa pra contar, né, professor Tibério? Agradecer pelo convite e bora lá ver essa resenha aí hoje. Vamos começar, Jander, falando um pouco da história do clube, como foi que o clube se iniciou, pra apresentar bem, para as pessoas saberem da onde que vem o Gás, o que é o Gás? O Gás, ele por si só, por sua essência, ele é um time de guerreiros, né? Porque ele foi fundado dentro de um quartel, né? O nosso batalhão, na época de fronteira, que era o BF, Especial de Fronteira, acho que era esse o nome. E foi fundado dia 11 de junho de 1965, né, por militares, entre eles o meu avô, Agenor Almeida, que foi um dos fundadores e o presidente por mais de 50 anos. Né. Logo depois ali eu assumi esse legado. Em 2017 foi meu primeiro ano como presidente, meu primeiro mandato. E estamos aí, né, um clube que teve muita resiliência agora, redenção. Eu sou fã da virada de chave, né? E essa virada de chave que o Gás deu foi realmente uma coisa muito especial para todos nós, para quem sabia e vivia essa história do Grêmio Atlético Sampaio. Jamais imaginaria que hoje a gente chegaria onde a gente chegou. Né? Um clube mais estruturado, um clube com a camisa mais pesada, com um nome mais forte, não só no futebol de Roraima, mas no futebol do Norte. Então, assim, Débora, a gente só fica realmente grato a Deus por todo o nosso trabalho. As pessoas que estão comigo, 2 estão aqui, 2 colaboradores, mas a gente sabe que tem muito mais gente aí que estão fazendo parte desse sonho e desse projeto que hoje vem dando frutos aí, não só no profissional, mas também está começando a dar frutos também na base, que hoje a gente sabe que é o mais importante de qualquer clube, é o seu DNA, é a sua base, e a gente sempre olhar para baixo. Eu tenho certeza que no futuro próximo a gente não vai precisar trazer tantos jogadores assim lá de fora, porque nós vamos ter uma solução caseira aqui no nosso estado. Então hoje o Gás realmente é um time com pretensões muito maiores do que quando eu iniciei, né? Quando eu iniciei eu só queria não deixar o clube acabar. Não queria deixar o clube cair, né, em extinção aqui em Roraima, mas realmente os sonhos foram aumentando, os sonhos foram, né, se mutando, e eu cheguei a conquistar, graças a Deus, esse grande título aí, junto com essa torcida, com esses, né, jogadores maravilhosos. Aí o KT, gosto muito de falar no KT, porque é um cara que veio da nossa categoria de base. Então é um cara que, pra mim, eu tenho ele como o maior ídolo hoje do clube. E a gente tem que tratar essas pessoas com muito carinho, com muito respeito. E a gente quer formar cada vez mais pessoas como o KT, né? Grandes talentos do nosso estado, que vistam a nossa camisa e consigam ser vencedores aqui dentro do nosso estado, né? Ser referência também. Então, é isso, Débora, que a gente vem hoje, né, galgando, vem conquistando o nosso espaço aí no futebol. E é isso, né? Estamos aí para falar mais coisas Mas, assim, sobre a história do Gás, pode ter certeza que é um time realmente de guerreiros. E você falando do KT agora, lembro muito da Copa do Brasil, uma competição que vocês tiveram lá em Natal contra o América, né? Gente, ele foi realmente, assim, referência. Eu lembro do pessoal falando muito dele, que é um grande destaque. Enfim, realmente é uma figura que a gente tem aqui no nosso estado de excelência mesmo, de referência, né? E aí, o Gás, né, saindo aqui um pouco desse lado profissional, vamos começar da onde que começa o clube, na base. Professor, quando foi que chegou no clube, no Grêmio Atlético Sampaio? Recebi o convite para vir pro clube em 2023, né, gente? Foi. 2023, a gente, para o profissional, na época, direto pro profissional,
Foi no ano que a gente foi vice-campeão. O treinador era o Roberto e eu era o seu auxiliar. E aí, onde tudo começou, né? Onde o presidente acabou de falar, a virada de chave. A gente conseguiu um vice-campeonato que nos deu o calendário para o ano seguinte, nos deu poder financeiro para que a gente pudesse chegar hoje onde o Gás chegou. E a gente também tem as categorias de base do Sub-15 e outras que participam de competições no Amazonas também, né, professor? Bom dia. Sim, a gente participou esse ano da Copa das Cachoeiras. A gente foi nas categorias Sub-12, 11, 12, 13 e 14, onde a gente sagrou campeão na 11, na 12, na 13 e vice na Sub-14, né, mãe? Isso. E aí, esse ano, agora para a segunda temporada, ainda tem mais competições que vão participar ou vai ficar guardado apenas para a primeira temporada do ano que vem? Não, a gente está trabalhando. Agora em setembro, dia 1º, a gente está indo para Manaus, participar da Iber League, nas categorias 11, 12, 13 e 14. E a partir do mês que vem vai começar o estadual Sub-15. E a gente está treinando e preparando para ele. E no Sub-15, o Gás já conquistou algum título ou vem também em busca desse seu primeiro título na categoria? Não, o Gás já foi campeão, né, presidente? Campeão Sub-15 já. E aí agora vamos falar um pouco desses meninos da categoria de base que chegam aqui no nosso estado. A gente tem também como exemplo o Atos também, não que chegou aqui, mas que já tá aqui na categoria de base, que também subiu pro profissional, que é um garoto muito bom também, né? O Conca também esse ano subiu pro profissional, o Luiz Miguel também. Então, essa valorização desses meninos da categoria de base pro profissional é algo muito importante. Inclusive, o senhor também assumiu o time profissional esse ano do Gás, né, professor? Exato, é um trabalho muito importante, né? É um trabalho de base mesmo, né? Nosso intuito é preparar os atletas para que eles cheguem bem no profissional. E o presidente nos dá esse apoio, nos incentiva e a gente trabalha forte para que mais garotos subam do 15 para o 17, 17 para o 20, do 20 para o profissional. Então, continuar trabalhando para que a gente possa ter mais Fabrício, mais Atos, mais Conca, Miguel. Então, assim, com essa equipe que a gente formou esse ano aí, tem bastante garotos que se a gente olhar com bons olhos, vai dar para aproveitar esse ano também. Na verdade, no ano que vem, né? Que esse ano já estão acabando as competições, né? Mas, inclusive, o Gás agora tem uma estrutura, né? Já tem um CT, que inclusive já finalizou as pinturas. A própria casa que vocês têm também já tá pegando forma com alguns escudos do Gás, adesivo. Gente, que é isso? Conta pra gente, presidente. Bem, assim, a gente... É aquele título fora de campo que eu sempre almejei, né? Que era o CT. Esse ano, desde janeiro, a gente conta com essa estrutura aí que há muito tempo o clube não tinha, né? Pra quem não sabe, o Gás já teve uma sede, um campo ali, onde era o Latício Salomão hoje, na Glecon de Paiva. E a gente, né, hoje pode estar contando novamente com um centro de treinamento, com um campo próprio, para a gente não depender tanto da estrutura de terceiros. E isso é fundamental, né, principalmente para os treinadores, para os atletas que hoje estão contando com essa estrutura. Então hoje o trabalho flui da melhor forma. Hoje é o maior investimento que o clube já teve nas categorias de base. Não é à toa que nós estamos chegando numa final novamente sub-20. Eu acho que faz uns 4 anos que a gente não chegava. E assim, a estrutura, não tem como você fugir. Você tem que realmente buscar ela, você tem que ir atrás desses títulos fora de campo, que eu gosto de chamar de estrutura. E hoje, né, nós contamos, né, não só com o CT, mas um alojamento bem confortável, né, já com alguns equipamentos de recovery no próprio alojamento, sauna, botas de recompressão, enfim. Até máquina de massagem dos pés hoje nós temos lá. Então hoje a gente realmente fez um upgrade muito grande, né, no que o Gás tinha, o que o Gás tem hoje é muito maior, muito mais robusto. Então fica aí realmente a gente, cada passinho, cada degrau a gente tá comemorando. E é isso, né? E os resultados da base estão vindo aí junto com o Matos, o Tibério, né? Os outros professores que estão lá no dia a dia, os staffs, nosso físio Rodrigo, que vem sendo fundamental também para a recuperação desses atletas aí, que é muito importante, né? Porque a gente sabe que esses jogos aí, principalmente no sub-20, que é um jogo mais trucado, até geralmente sai com ali uma leve
um trauma, alguma coisa, sempre precisa de uma recuperação logo ali de rápido para a gente poder recuperar o atleta do próximo jogo. E é isso, Débora, a gente vem realmente evoluindo, não só dentro de campo, mas fora de campo, que é o mais importante, e as coisas não acontecem, né, por acaso, né? A gente vem se estruturando e graças a Deus a gente pode estar hoje falando que tem um centro de treinamento, tem um alojamento para alojar os atletas que vêm de fora. A gente não, quando a gente fala de fora, não quer dizer que é fora do estado, né? Alguns são do interior, são daqui. Exato. Como Jacaré mesmo, né? São do interior que, lógico, precisam de um lugar para ficar na capital. E aí essa casa lá hoje serve para a gente tá dando esse suporte a esses atletas e realmente hoje, como diz o outro, é outro patamar. Inclusive, eu vou fazer uma visita. Fiquei sabendo, já que o senhor falou que tem máquina de massagem pros pés, eu vou lá, tá? Lá. Seja muito bem-vinda e é isso, né? Vamos estar sempre melhorando e quando você chegar lá vai ter outras máquinas de alguma coisa lá. Chique. E aí, daqui pro final do ano eu vou equipar mais e realmente a gente vai vou estar até divulgando mais as coisas, essas melhorias aí, porque a gente tem que mostrar essas coisas, porque é importante para as pessoas saberem que o nosso trabalho está sendo feito, o nosso trabalho está sendo construído. E não é só, as pessoas acham que às vezes é só títulos, não é só títulos, a gente tem que ir atrás dessas outras coisas também fora de campo. Inclusive, eu vou dar uma dica pra divulgar bem, você faz um pagodinho que eu anuncio as outras coisas. Fazer um pagode lá no CT, que ainda a gente não inaugurou ainda, né? Já vai inaugurar. Pegando o gancho do que o presidente falou, aproveitar até a oportunidade para agradecer ele aí por essa estrutura que a gente está tendo no Sub-20. Eu sou um treinador que eu me preocupo muito com atleta, né? Não só com o jogador em campo, mas sim com o atleta. Então, assim, às vezes eu chego lá no alojamento de surpresa e pergunto se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, e graças a Deus todos eles falam de uma boca só que, assim, é um dos melhores alojamentos que eles já passaram, né? Em termos de como dormir bem, comer bem, ficar bem. Então, assim, a gente fica muito contente com a evolução do Gás, e isso passa muito pelo nosso presidente, né? Que se sensibilizou, ele sentiu que a base hoje é como o próprio nome fala, é a base. Então, assim, essa estrutura que ele vem nos dando esses últimos anos aí, tá refletindo em campo, né? Como vocês sabem, a gente está na final do Sub-20 e estamos trabalhando aí. Estamos trabalhando, quem sabe a gente pode conseguir esse título aí. A gente sabe que é difícil, a gente vai enfrentar uma grande equipe, muito bem treinado, meu amigo Cadu lá também, a equipe forte. Mas a gente sabe que no futebol tudo é possível. A gente tá trabalhando aqui devagarzinho, na surdina. Quem sabe a gente não pode surpreender. E essa assistência também se reflete em outras categorias, né, professor? Que agora também todas as categorias, tanto base, profissional, tem um CT específico. Não precisa, hoje eu vou me deslocar até lá o Ribeirão, até ficar caçando o campo. Hoje não, hoje você já tem um local definido, então já sabe ali melhor como atuar, como deixar a garotada ali bem tranquila pro treino, né? Sim, a gente tem uma dificuldade ainda em relação aos atletas. Como teve toda essa organização na base esse ano, alguns atletas ainda estudam em horários diferentes, uns de tarde e outros de manhã. E a gente não conseguiu conciliar os horários dos treinos deles no CT. Mas está sendo organizado, mas eu vou falar a verdade, 3 anos da base que estou no Gás é muito satisfatório, como uma pessoa que estudou, que quis e quer muito isso. E ver os atletas sendo bem acolhidos, bem tratados e... Não é parando puxar a sardinha pro nosso lado, mas tem muitos meninos que hoje sonham, a gente fala assim de ser jogador, e muitos meninos que sonham em jogar no Gás, por incrível que pareça. Assim, isso deixa a gente muito feliz pelo trabalho que a gente vem realizando na base. Hoje eu costumo falar que o nosso trabalho na base tem sido muito importante, e com essa ajuda que veio esse ano, para mim, pelo tempo que eu tô na base, que eu acompanho, essa foi a virada de chave na base. É isso, acompanha a base e o profissional também. Quais são, assim, as diferenças que o senhor mais sente, assim, entre a base e o profissional? Diferença... Eu não sinto muita diferença, mas eu me sinto muito confortável na base. Eu gosto do profissional. Eu trabalhei para chegar no profissional. Tanto que eu comecei no profissional. Eu fiz um estágio na base, quando eu mandei uma mensagem pro presidente, agradecer ele
Eu vou falar um pouquinho agora, vou puxar um pouquinho lá atrás. Quando eu quis fazer futebol, eu estudei, sou bacharel em educação física, terminando licenciatura, tenho alguns cursos da CBF, umas pós-graduação e tipo, eu estudei, eu quis muito futebol. Eu queria estar aqui, queria estar vivendo esse momento, vivendo essas oportunidades, mas às vezes tem muita gente que não quer passar pelo processo. Eu costumo falar que o processo, ele não é fácil. Eu abdiquei do meu trabalho, hoje eu não vivo de futebol, trabalho com futebol, mas eu não vivo ainda do futebol. E eu quis muito isso, e assim, eu procurei passar por aquele processo. Às vezes eu falo pro atleta, tem atletas que não querem passar o processo. Aqui em Roraima a gente tem muito jogador de futebol, a gente tem poucos atletas. Os que querem ser atletas mesmo, é diferente. Jogador tem muitos, a Roraima tá vasto de jogadores, mas atletas mesmo que querem realmente viver o processo, passar pelo processo e se tornar um jogador. Isso a gente está na base hoje fazendo isso. Hoje a gente conta na base aí com o professor Madison, o professor Dudu, que fica lá no Sub-11, 12, 13. E já minha parte 14 e 15, só na minha parte eu tenho mais de 80 atletas. Hoje o Gás é um time de competição. Eu costumo falar para os meninos. O Gás é uma potência na base. Eu costumo falar para os meninos, olha, a gente agrega muitos atletas na base do Gás hoje. Só na categoria 14 e 15, que é a minha categoria, que eu sou treinador, 80 atletas. É muito atleta para trabalhar. É muito. E eu costumo falar para eles. Porque o Gás hoje faz isso. Ele proporciona para esses meninos, que eu costumo falar. Um dia ele vai ficar mais velho, talvez não seja jogador, mas se tornou uma pessoa, um cidadão, e vai lembrar, eu joguei lá no Grêmio Atlético Sampaio. Eu fui jogador do Gás. E fora que enquanto eles estão com vocês, não é só futebol, né? O futebol, ele nos ensina a ter disciplina, a ter foco, coisas que a gente leva para outra área da vida, que a gente vai aprendendo, como você falou, o processo. O processo, ele exige muitos sacrifícios pra gente chegar na glória, né? A gente fala muito sobre isso com os meninos. Os pais sabem muito bem, tanto que essa dificuldade a gente está falando no campo, não é dificuldade que não tem o campo. A gente tem hoje um CT à disposição dos meninos. Mas como teve essa mudança esse ano, aí a gente está se adequando aos horários dos meninos. E a gente sempre foi a prioridade para os meninos. Eu poderia chegar hoje e falar, o treino é 4 horas da tarde. Não, a gente não faz isso. A gente respeita, a gente procura um outro jeito de fazer os treinos dos meninos para que eles não deixem de treinar. E nem de estudar. A prioridade, fala para eles, é o estudo. E, inclusive, eu vou voltar aqui um pouquinho pro profissional, porque, gente, eu tô muito ansiosa pra falar disso. Que ano que vem, porque esse ano já renovaram alguns contratos e fizeram um contrato, meu amor, que ninguém jamais imaginava. Que é do Kanté. Trouxeram aí o Fabrício, que todo mundo sabe que ele até então era a cara do São Raimundo, né? Ele até esteve no Gás emprestado na Série D do ano passado. E aí também já sabemos um spoiler um pouquinho do que vem no profissional, que vem aí o João Cardoso, foi renovado o contrato dele, o Lucas Martins. E tem mais algum que você quer falar pra gente? Bem, vamos lá pelo Kanté, né? O Kanté foi uma das maiores, pode-se dizer, já das contratações para o ano que vem, né? Um atleta que dispensa comentários aqui em Roraima, que tem um trabalho consolidado, né, pelo rival, e teve uma breve passagem pelo Gás 2025, né, na Série D. E a gente realmente era um atleta que a gente tinha vontade de trabalhar mais, assim, já desde o início, né, da temporada, conquistar essa contratação de fato, porque ele chegou ali no meio do caminho e a gente não conseguiu ainda desempenhar um trabalho bom com ele, porque também teve outra situação de mercado que ele precisou sair também, e não conseguiu concluir a Série D com o Gás. Eu acho que até foi um fato determinante para a gente não classificar, foi perder o Kanté nesse caminho aí da Série D do ano passado. Mas assim, aí a gente né, vinha conversando, ele tinha o interesse de vestir a camisa do Gás, né, de vez por todas, na verdade, né, de a gente conquistar esse calendário completo juntos aí. E assim, foi um cara que tá muito motivado, a gente sempre vem se falando, né, um cara que inclusive já quer vir até antes da pré-temporada para se preparar. Então assim, a gente fica muito feliz, né, de contar hoje com uma peça fundamental como o Kanté, um atacante aí muito letal, um jogador rápido e um grande profissional, né? Um atleta, tenho certeza que vai chegar aqui e vai corresponder às nossas expectativas, que, igual eu falei antes, né? Dispensa comentários,
já tem seu trabalho aqui visto por muitos, e ele não está chegando no Gás à toa, né? Hoje o Gás, ele é um time que está evoluindo, que está crescendo, e a gente ficou muito feliz, né, de contar com esses atletas aí, assim, de maior calibre, como o Vanilson também, que está com o contrato renovado, que foi o principal, né, atleta do clube esse ano. Eu digo na questão do nosso ataque, né, porque a gente sabe que quando se fala em importância, tem muitos atletas ali que foram importantes, e não tem como deixar o KT, porque o KT todo ano pega pênalti em momentos decisivos e tá levando a gente também a esses grandes títulos aí. E assim, em renovação, teve a renovação também do nosso lateral Patrick, né, lá do João Cardoso. Deixa eu ver quem mais. O Júnior Souza, que a gente conhece como Morango, tá voltando também de volta. Ele estava, né, no Pará, passou essa temporada esse ano no Pará, e a gente não renovou com ele 2025, 2026, mas esse ano a gente conseguiu, né, fazer esse contato novamente. Ele topou voltar, e assim a gente vem, né, trazendo alguns nomes que já são conhecidos, e vamos atrás também, estamos atrás de outros nomes aí. É lógico que eu tô hoje focado também na parte do treinador. Eu estou analisando alguns nomes ainda, e a gente vai passinho por passinho, porque ainda tem um tempo até a gente fechar aí, porque a gente realmente pretende juntar o elenco em dezembro. Até estou esperando o calendário da Federação Roraimense sair, para que a gente possa se programar melhor na questão da logística aí desses atletas, para chegarem a tempo para uma pré-temporada bem, no caso, no tempo hábil aí, no mínimo 30 dias. E é isso, Débora. Qualquer outra informação a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Olha. Mas por enquanto são essas as novidades. Acho que o nosso torcedor, o público já sabe, né? Imprensa. E assim, essa do Kanté realmente a gente fica... o próprio elenco está motivado com a chegada dele, a comissão. Eu tenho certeza que o torcedor também está eufórico aí de ver ele realmente com a camisa do Gás de forma diferente. A série dele foi um empréstimo, mas não foi aquela coisa. Esse ano ele está voltando, ano que vem ele tá vindo realmente como jogador, não é empréstimo, é contrato definitivo com o Gás. Então é diferente, é um retorno dele para cá mais diferente, e pro Gás principalmente tenho certeza que vai ser algo muito proveitoso. Mas tem um nome também que tá todo mundo aí perguntando, será se vai vir mesmo, voltar ou não, nos bastidores, que é o Léo Salgado, né? Que tá sendo destaque também aqui no estado do Amazonas. Sim, o Léo Salgado já é uma das peças confirmadas. Foi por parte agora, né? Jogar esse segundo semestre, mas ele já tá com pré-contrato com o Gás. Então a gente já pode, no caso, anunciar que ele também contará, né, também a gente contará com esse atleta para 2027. E é um atleta que realmente marcou o primeiro título do Gás, que foi o artilheiro da competição, foi o jogador que foi o artilheiro da noite na final, que fez 2 gols contra o São Raimundo, né? Então ele é um cara que eu basicamente carrego ele como um dos nomes que não tem como a história esquecer, porque ele foi o artilheiro do primeiro título do clube, o cara que fez 2 gols no último do jogo da decisão do estadual. Então ele realmente era uma pessoa que a gente queria trazer de volta. Infelizmente ele passou por problemas, né? Teve um problema no LCA, então passou um tempo fora dos gramados aí, mas está voltando, já fez gol agora lá no FART. Então ele vai chegar aqui, eu tenho certeza, vai chegar a 100% para a próxima temporada. E a expectativa do torcedor é de um ataque realmente ano que vem que promete. A gente sempre espera que dê liga, né? Temos o Vanilson aí, temos o Léo, o próprio Kanté, o próprio Raílson Jacaré. Então a gente fica muito feliz de contar com esse plantel, principalmente na parte ofensiva, que o Gás sempre gosta de um time bem pra frente, bem agudo. E tá aí, né? Temos o arco e agora a flecha. E só esqueci de dizer que o Salgado também foi o cara que fez ele chorar. Então você vai me contar essa história. Quem vai querer me contar? Ele me conta. Eu acho que o primeiro título foi realmente bem emocionante, né? Porque era 59 anos de história, 50 anos, aniversário do clube de 59 anos, 59 sem ter um título profissional, e a partir desse dia, 11 de junho de 2024, a gente encerrou esse jejum, que parecia que nunca ia acabar. Então, assim, foi emocionante, porque eu lembro sempre do meu avô, né, que era um sonhador, que nunca deixou o clube acabar e deixar
que o Gás parasse de participar, independente de quais circunstâncias, se tinha time ou não, ele botava o clube na competição. Então, para mim, isso foi o maior, assim, a minha, como é que se diz, referência foi sempre ele, porque o prazer dele era ver o Gás jogar, não era ser campeão ou ganhar jogos, era o Gás em campo. Então isso é uma coisa que me contagiou quando criança. Eu falei, pô, esse cara aí é de verdade. Esse que é o amor verdadeiro por uma camisa, por um clube, pelo que faz, pelo esporte. Na verdade, ele que é o campeão, né? Porque independente de qualquer coisa, ele estava lá lutando pelo clube dele, não queria saber se ia ganhar o jogo, se ia ser campeão, mas ele falou, o Gás tem que estar em campo. Ele falava sempre isso. Não interessa se vai ser campeão, se vai ganhar o jogo, se vai perder. O importante para mim, o meu orgulho é ver o Gás entrar em campo. Então essas palavras ficou na minha cabeça desde criança. Eu falei, um dia eu vou ajudar de alguma forma o clube. Infelizmente não pude ser jogador, porque eu realmente não queria. eu não quis saber de correr, só queria saber de computador. Quando eu, basicamente adolescente, 13, 14 anos, só queria saber de computador, naquela época daquelas lan house que chegaram em Boa Vista, aquela febre, né? E eu fiquei naquela febre ali. E como jogador, eu parei até de praticar atividade física, não foi nem futebol. E voltou agora, né? Quando eu terminei a faculdade em 2014, eu falei, agora sim, agora eu tô vou dar esse time na minha vida. Eu tava trabalhando já, eu era funcionário público. E eu falei, olha, agora eu vou dar um tempo e já terminei meus estudos, me formei, tô trabalhando, agora eu vou me dedicar ao Gás. E foi quando com 26 anos, eu tomei essa atitude da minha vida. Não me arrependo nenhum centímetro, né? E na verdade, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi de ter me tornado presidente do Grêmio Atlético Sampaio. E hoje estar vivendo esse sonho, para mim, é surreal. E todo ano eu estou realizando um sonho, né? Que é ser campeão. Então, realizei esse sonho em 2024, realizei ele novamente em 2025, e esse ano novamente tricampeão aí. E vamos em busca de mais e sempre mais, porque a fome e a sede do leão não acaba nunca, né? E professor, fala pra gente um pouquinho como foi essa preparação do Gás esse ano, que já tá aí agora na final, que inclusive é sábado. O podcast vai estar saindo no sábado. Se você ver no sábado, vocês podem ir pro Canarinho, lembrando que a entrada é 100% gratuita. E o jogo vai ser às 6 horas da noite. Fala pra gente agora um pouquinho dessa trajetória do Gás este ano até chegar à final do Sub-20. Como já foi falado aqui, né? A gente se estruturou, né? E a gente chegou pro presidente e falou, presidente, agora é a hora. Então a gente conseguiu montar um grande elenco com excelentes jogadores, graças a essa estrutura. E trouxemos alguns atletas do Amazonas, né? Principalmente, nós temos um atleta de São Paulo, que é o Tombini. Apesar dele tava no Amazonas, ele é do Rio, o Kevin, nosso zagueiro, é do Rio de Janeiro. Então assim, a gente conseguiu montar um elenco forte para que a gente pudesse disputar esse campeonato. E assim, desde o início, eu converso muito com o Tibério, a gente sabia que a gente tinha um elenco, um time, um grupo para chegar. E graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço deles, eles que são os protagonistas, né, eles que jogam. Então assim, graças a eles, ao trabalho, à estrutura, o apoio que a gente está tendo, a gente conseguiu chegar nessa final aí. E eu falei para eles, deixaram a gente chegar, então agora tem que correr. Inclusive tem uma estrela lá também, que é além do Luiz Miguel, que tá aí nessa briga pela artilharia, também tem o Formiga. Gente, aquele menino ali tem um faro do gol. Cara, o Formiga pra mim foi uma surpresa positiva. Eu não conheci o Formiga assim, de perto, foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Cara, é surreal a vontade que aquele garoto tem de vencer na vida. Quando a gente fez o convite para ele não pensou duas vezes, quero, e a gente vê em campo a vontade dele, né? Ele não para um minuto, corre o jogo todo, e às vezes ele machucou o pé lá no primeiro jogo contra o São Raimundo e sai pulando, mas não. Quando eu falo que, Formiga, eu vou te tirar, não, professor, não pode tirar, não me tira, não, eu vou dar minha vida aqui. Então assim, foi uma surpresa muito, muito grata pro grupo, ao Formiga. Literalmente a vida, né? Professor, e a gente também vê o senhor sempre ali em campo, vou falar, conversando com os meninos, pra sempre ver a evolução deles, a gente vê a gratidão deles, né? Mas qual é a língua que tu vê ele conversando? nem entendo às vezes, tá? É árabe.
Eu costumo falar, não precisa nem me entender, só quero que corra. Correndo ali já tá dando resultado, né? Pois é, a gente vê sempre os meninos ali bem ligados a vocês, vendo vocês mesmo como uma figura, né? Que estão ali pra ajudar realmente, pra avançar, fazer o time ir cada vez à frente, né? E aí, como é que tá sendo pro senhor lidar com esses meninos fáceis? Assim, eu até falei pro Maidson, os 3 anos que eu tô na base, esse nosso sub-20, nada contra os outros trabalhos que a gente teve, mas esse pra mim era um grupo que eu sentia, no fundo, que era um time que poderia chegar. E chegou, e quem sabe, Deus sabe todas as coisas. Mas assim, às vezes a gente cobra um pouquinho a mais, mas a gente cobra porque a gente sabe da capacidade de cada um. A gente vê o treino, a gente tá trabalhando todos os dias. E a gente sabe dos atletas que a gente tem. O próprio Conca, é um jogador que eu cobro muito, mas muito porque a gente sabe da capacidade dele. O próprio Atos, o próprio Formiga, como o Maidson falou. O Formiga chegou pra gente esse ano, era um ex-atleta do Monte, que veio jogar com a gente, foi muito bem recebido. Ele costuma falar no vestiário que ele já passou por várias situações que ele mesmo ocasionou na carreira dele, mas que agora ele fez a mudança de chave nele, ele quer muito isso. Ele quis a copinha, graças a Deus a gente conquistou essa vaga e a gente vai lutar pelo título. A gente ficou até arrepiada. Ai, mas é muito emocionante ver essa história, né? A gente espera aí que vocês tenham sucesso. E, além... Embora ela esteja verde, mas tudo bem. Nada Fique gravado esse ano. Ela veio de propósito de verde aí, ó. Lembra que eu sou da federação também, né? Então... Tá certo. E esses meninos, né, como tem um caso do Formiga, o Atos também, e quem tá lá também treinando os meninos, os goleiros, ajudando, é o KT, né, que é uma grande inspiração aí do profissional tá lá. Então, como é que você sente a diferença desses meninos? Eles ficam mais nervosos, ficam mais confiantes, como é que é? Se até gente da comissão fica, imagina os meninos. Não, o KT ele é diferenciado, como pessoa, como atleta, como profissional, por isso que eu falo do jogador e o atleta. O KT o jogador é atleta completo. Ele é uma pessoa excepcional, um cara de verdade. Você, na conversa com ele, você vê a diferença. Quem conhece, convive com ele, sabe da diferença que ele é. E assim, tem um peso muito grande. O respeito, eu vejo porque os meninos da base hoje, que são das categorias menores, vão ter acesso ao KT. Alguns já estão tendo do 14 e do 15. E a gente vê a diferença. Quando eu falei que convite para alguns goleiros, eu tenho um goleiro no Sub-14 hoje, o Miguel. Cara, é muito diferenciado. Só que a gente, ele é 2012. O Sub-15 começa mês que vem, é 2011. A gente sabe do ano da categoria que faz diferença na base. Querendo na base, o ano de nascimento na base faz a diferença. Aí vem muito pelo ciclo. Tanto que atletas que nascem no começo do ano, tem dificuldade, no final do ano tem dificuldade dos que começam no primeiro semestre. Imagina um ano de diferença. E alguns goleiros chegaram para fazer o treino. Quando eu falei que era o KT, o treinador de goleiro, precisa ver. Eu brilhei os olhos dos meninos. Nossa, imagina, quando eu também fiquei muito feliz, né? Porque ele é uma pessoa que tem muita experiência, tem muita coisa pra passar. E, meu Deus, se esses meninos pegarem, assim, metade do que o KT consegue... Não, e o Atos já pegou até pênalti já. Tá dando certo. O KT tá passando um pouco ali daquela confiança, um pouco da experiência. Né? Então é difícil lidar com o Atos, que ele é meio doidinho mesmo. mas o KT é um cara, como o próprio Tibério falou, é um cara fora da curva. Tô muito feliz, né, de ele estar compondo essa comissão do Sub-20. É um campeão, né? Um campeão de qualquer forma, e eu tenho certeza que ele no grupo ali vai agregar muita coisa. E quem sabe aí, né, ele com esse cheiro de título que ele tá, espero que ele consiga passar um pouco dessa segurança, dessa confiança ali para aqueles atletas na final, e que a gente possa realmente conquistar esse título que é inédito. Se a gente conquistar o Sub-20 é um título inédito, o clube não tem. O clube só foi campeão Sub-17, Sub-15 nas categorias de base, né, no masculino. E esse Sub-20 ele tem esse aperitivo especial, porque ele não é um qualquer título, né? Um primeiro título se a gente conquistar, e esses atletas vão ficar para a história. Então é isso que a gente tá almejando aí para sábado. Esperamos aí sair gloriosos, vitoriosos, e é sempre Deus na frente, e a gente vai
na permissão dele conquistar esse título aí. Amém. Inclusive, o Monte Roraima, que é uma equipe muito boa, né? Ela vinha até então sem perder nenhum jogo. E quando foi agora no último jogo, a gente viu, né, que o Grêmio Atlético Sampaio conseguiu superar a equipe deles. E a alegria dos meninos, até vocês dois na beira do campo, começaram a se abraçar, todo mundo, a emoção. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse momento pra vocês, de chegar à final, né? A gente tava muito feliz, nos abraçando, tudo, mas assim, não tinha nada a ver com porque venceu o Monte. A gente estava feliz pelo trabalho que a gente faz, porque a gente foi para aquele jogo ali praticamente com um G2, né? E os meninos deram a vida dentro de campo e conseguiram a vitória. Então, assim, aquele abraço ali era um abraço de dever cumprido, de satisfação mesmo em ter um grupo muito bom, muito forte. E a gente sabe também que eles também estavam misto, mas assim, nossos garotos deram a vida dentro de campo, e isso que deixou a gente feliz, entendeu? Não foi assim, claro que vencer foi bom, a gente não é pra falar que não, mas assim, a alegria mesmo era por ver que o grupo tinha vencido. Mesmo estando com um time misto, né? Os meninos Exato. dando conta ali, então imagino que deve ser uma alegria imensa, né? Positivo, ó, pela primeira vez jogaram junto os dois irmãos, o Fabrício e o Fernando. Né? Um é da equipe sub-17, que é o Fernando, e o Fabrício, que você já conhece, Sim. que é até do profissional. Então, assim, isso vai além do futebol, isso que motiva a gente, entendeu? Ver dois irmãos jogando junto na mesma equipe é muito legal. Ai, que importância, né, do futebol, que ele traz aí muitas coisas, além das 4 linhas que tem ali, muita bola rolando, mas tem muita história ao entorno para fazer o time, para fazer o clube dar certo. Professor, vou só voltar aqui em relação à categoria de base, que a gente estava falando um pouquinho ainda mais lá sobre 14, sobre 15. Vocês também estavam tendo amistosos esses dias, vão ter alguns amistosos aí? Como é que tá essa situação? Sim, hoje o Grêmio Atlético Sampaio, com a ajuda do presidente do CT, a gente reforçou muito isso. A gente sabe da importância da formação dos atletas, do treino diário, semanal que a gente faz, mas o jogador, a gente costuma falar que ele começa a pegar casca no jogo. Ele precisa vivenciar isso. E a gente tem feito muito isso. Ontem o Sub-15 teve um amistoso contra o Sub-20. A gente sabe da diferença de idade, mas é muito importante para eles, esses jogos. Fizemos final de semana amistoso contra o Monte, nas categorias Sub-14 e Sub-15. Amanhã a gente tem amistoso marcado para eles, de manhã. Semana que vem também. E a gente tem pegado muito nessa tecla de jogos, que é muito importante. A gente sabe da mudança que teve aqui no estado de Roraima em relação à federação, em relação aos calendários. Eu acredito que ano que vem vai ser muito melhor. Por isso que eu falo, processo. A gente sabe, o futebol roraimense, isso, aquilo. Cara, acabou. Bora daqui pra frente. Fica-se muito remoendo lá pra trás. Cara, já foi. Lá pra trás é história. Agora a gente tá aqui escrevendo uma nova história. A gente sabe da mudança, a importância que o Samir fez pro futebol roraimense. Cara, tá nítido, não tem o que discutir. Não tem como falar. Hoje o estádio é mais lotado, as pessoas procuram mais o futebol roraimense, a importância do Monte Roraima, do Gás, do São Raimundo, do Baré. A gente sabe que a gente vivenciou um tempo que o futebol era muito só para um time, nada contra o trabalho, foi feito o trabalho, mas os outros times não davam, não davam importância. Até com o apoio que veio agora nas outras categorias, nos outros times, melhorou muito o futebol roraimense. Sim, e pra gente ir chegando aqui perto de finalizar, a gente não pode deixar de falar de quem também tá dando muito apoio, que é a torcida do Vasco. Gás Boêmios, né? Inclusive, eu ia pedir pra você falar um pouco, porque, né, conversando ali com o pessoal sempre nos estádios, torcedores... A nossa torcida, a primeira torcida organizada do Gás é a Gás Boêmios, né? E a gente sabe que ela é única, não só para o Gás, mas acho que para a torcida do estado mesmo. Ela é única, ela é uma torcida muito enganjada, que canta, que grita, que resenha com outra torcida. Então é uma torcida realmente orgânica que a gente se criou com essa... Desde 2024, acho que eles acertaram o momento, né? Eles se criaram naquele ano ali, aí foi campeão, e hoje ela só cresce, ela só fica mais apaixonada pelo clube. E assim, mandar um abraço como é que se diz, para a presidência lá, para o Chico, para o Brian, para o Gabriel, que estão
fazem parte aí dessa liderança, dessa torcida, que vem fazendo esse engajamento. Inclusive estão confirmados pra final, né? Combate com charanga, com direito a tudo. Então eles realmente me mandaram mensagem. Eu falei, vamos pra cima, que é um momento único aí e o Gás merece esse apoio de vocês aí. Então, assim, realmente é muito bom, né, ver essas torcidas se formando. A gente vê que os rivais também já estão começando a se movimentar. Mas a referência aqui em Roraima é a Gás Boêmio. Inclusive, gente, é muito bonito ver a festa que eles fazem na final. Fumaça aqui, fumaça pra ali, traz o mestre Mozinho que tá lá na bateria. E não para não, é o jogo todinho na mesma animação. Se precisar chamar a atenção, assim, chamar uma certa atenção, eles vão pra cima. Eles realmente, assim, eles vivem o gás, né? Então é muito bonito de se ver isso, né? Pois é, daqui um dia o muro tá tão bonito lá do CT que eu tô até com medo de algum dia o resultado dos jogos não vir e vão pichar o muro lá. Não façam isso, não. Façam. Vira um hater lá só no Instagram, mas não façam isso. Mas assim, é bom que o futebol tá crescendo, né, Débora? Então a gente tem que ser consciente que vai vir hoje muito tapinha nas nossas costas. Pô, parabéns, Mário, parabéns, Tibério, parabéns, Jander. Mas tem hora que as coisas não vão ser dessa forma. E a gente tem que saber lidar. É o futebol, é a emoção. Então eu sempre me policio muito para me cuidar às vezes com as críticas, que ainda temos críticas, mesmo com dando os resultados, você vai ver alguém que vai estar falando alguma loucura, alguma besteira, às vezes até com razão, ou muitas vezes não, com emoção, mas a gente tem que saber lidar com isso, né? O torcedor, ele tá ali, é um patrimônio maior de qualquer clube, e a gente tem que ter esse carinho, esse tato especial, porque realmente é eles que nos sustentam, né? É eles que, sem eles, o clube não existe, basicamente, porque quem mantém, quem sustenta os clubes aí pelo Brasil afora e em qualquer lugar do planeta é o torcedor. Então a gente tem que respeitar muito eles, porque não tem lógica, né? Às vezes ele ama o clube e acabou, e a gente tá ali à frente, a gente tem que representar, a gente tem que honrar ali aquela confiança, aquele respeito, aquele amor que eles têm pelo clube. E professor, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali e fazer o convite pro pessoal e assistir a final do Sub-20. Rapaziada, tá lançado o convite aí, né? Sábado às 18 horas. A gente promete muita luta, muita garra. Aqueles meninos ali vão correr os 90 minutos, pode ter certeza. E se eles estiverem num dia abençoado, pode ter certeza que a gente vai beliscar esse título aí. Amém. Gente, Amém. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Inclusive, estamos de portas abertas, qualquer coisa, qualquer projeto que precisarem, tô aqui à disposição. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês por ter assistido mais um episódio do Izinho Esporte Clube. Vem muita coisa ainda pela frente. Inclusive, vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais, que vão sair os cortes mais polêmicos, né? Sem polêmica. O Izinho Esporte Clube. Também temos o YouTube e Spotify. Você pode assistir da onde você quiser e ouvir também quando dirige seu carro, uma casa, faz uma coisa. Você também pode nos ouvir. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.